uma visão bastante avançada, entendeu? Dos seus organizadores e de quem realmente está encabeçando e idealizando esse programa, até porque Natal se ressente muito de um programa que possa realmente trazer temas instigantes de consolidação do próprio Estado de Direito. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, porque nós temos que difundir a informação. E o seu programa vai exatamente cumprir esse papel. As pessoas necessitam de informação. O mundo jurídico hoje lida com a nossa vida. Nossa vida toda hora toca no direito. Tudo são regras. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, parabéns a vocês, que tenha grande sucesso. O mundo precisa mesmo dessas iniciativas de aproximar uma informação de forma clara, objetiva para todo mundo. Isso é fundamental, primeiro, para que as pessoas também tenham consciência dos seus direitos, do que a gente fala, aproximar o direito à comunidade, sabe? Porque o direito fica uma coisa muito afastada, muito longe, com a sua linguagem fechada, hermética. Não! As pessoas têm que se aproximar do direito e os juristas têm que falar a linguagem que elas entendem. Porque o direito é feito para atender as pessoas, não a gente, para todo mundo. Quem está aqui ao meu lado é Manuel Salles, ele é diretor da OAB Prev para o Nordeste. Manuel, como é que está a OAB Prev, a Previdência dos Advogados? Olha, a Previdência dos Advogados, graças a Deus, vai muito bem. Foi uma iniciativa excelente que a Paraíba teve, a OAB da Paraíba teve, em criar, através da Caixa de Assistência dos Advogados, essa OAB Prev. Nós estamos com um número bastante grande de advogados que já inscritos na OAB, quer dizer, o pessoal fazendo a sua poupança privada na OAB. Estamos administrando hoje um montante de mais de 40 milhões de reais na OAB Prev e estamos fazendo uma campanha geral para que todos os advogados, visando o seu futuro melhor, criando meios de futuramente, quando deixar de advogar, deixar de trabalhar, ou por uma infelicidade sofrer algum problema de saúde, ele tenha já aonde ir buscar os meios para a sua subsistência. Agora, como funciona a OAB Prev? A OAB Prev é um meio de capitalização. O advogado pode mensalmente disponibilizar um certo valor. Aí vai depender das condições dele, das condições econômicas dele. Ele disponibiliza um certo valor mensalmente, esse dinheiro é investido, né? Através de bancos, e quando ele quiser se aposentar, que tiver condições de se aposentar, ou se ele quiser resgatar aquele valor que ele investiu, ele resgata com juro e correção monetária. A vantagem da OAB Prev Nordeste nossa em relação aos outros fundos de pensões é que nesse nós não visamos lucro. Todo o dinheiro que é investido é revertido em favor do investidor, no caso o advogado, diferentemente dos bancos, porque a taxa de contribuição, a taxa de administração é muito pequena, menor do que os outros, e todo o dinheiro é investido. Então nós conclamamos exatamente, estamos fazendo campanha junto, que é da Recente, fazemos campanha junto aos advogados para que ele adiram a essas condições, porque posteriormente, vocês sabem, o advogado não é autônomo, não tem um emprego e não paga sequer INSS muitas vezes, ou mesmo que pague, sai para a vida inativa, com um salário ou com os proventos de INSS, com a aposentadoria diminuta, que não dá nem para sobreviver dignamente. A OAB Prev não, a OAB Prev oferece a ele as condições e até de viver melhor do que ele vivia anteriormente. Pelo tumulto, só pode ser um popstar. Mas se você pensa que é um cantor, ator ou um modelo famoso, está enganado. É um professor. Mas não é um simples professor. Professor Rogério Greco, no início da sua carreira, o senhor pensava em um dia em chegar assim, de repente ser um mega estado de direito?
Não. Primeiro que eu não sou megastar, né? Glória a Deus por isso. Mas assim, nunca pensei, muito pelo contrário. Eu achava que eu não tinha nome de passar em concurso, eu achava que eu não tinha chance, mas Deus é bom demais. Eu cheguei a pensar muito em estruturar uma carreira nacional, mas eu pensei muito em trabalhar muito e trabalhei mesmo. Lutei, desenvolvi um sistema de ensino telepresencial no Brasil, ajudou muita gente, porque a nossa informação chega agora em todos os cantos do Brasil. Isso naturalmente tinha que decorrer algum tipo de sucesso se o produto fosse aceito. Como estamos aceitos, 131 mil alunos hoje no Brasil, é natural isso. Então faz parte um pouco da nossa luta. A luta é muito grande, vamos prosseguir democratizando a informação, porque todo mundo precisa da informação. Primeira instância, o direito começa aqui. 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 O fundamental é o estudo, então tem que se dedicar, tem que se programar, tem que ter disciplina para estudar, porque estudar não é fácil. Então o sujeito tem que adquirir o hábito do estudo. Uma vez adquirindo o hábito do estudo, com a bênção de Deus já é mais fácil. Na verdade é o seguinte, eu procurei escrever da mesma forma que eu falo. E eu sempre, quando eu tinha dificuldade em alguns livros, isso me impedia de entender bem a matéria, quando eu era estudante. Então isso desestimulava, na verdade. Quando eu comecei a escrever, a ideia foi fazer um livro em que as pessoas lessem e entendessem. Porque parece que a turma do direito gosta de escrever para ninguém entender. Então quando você lê e entende, você começa a gostar da matéria. Então a ideia foi fazer um livro que tivesse essa finalidade. Dentro da minha área, que é o direito penal, você primeiro não deve se preocupar com tudo. O direito penal não foi feito para se preocupar com todas as coisas. Então a gente tem que começar a fazer uma seleção daquilo que é importante. Então não se preocupar com pequenos furtos, pequenas lesões, a gente tem que se preocupar com a macrocriminalidade, com crime de corrupção, com coisas que realmente no começo era aquilo que deveria se importar o direito penal e hoje, com a inflação legislativa, a gente vive um horror. Eu amo Natal, viu? Já estive lá muitas vezes, assim, e para te falar a verdade, uma confissão, eu quase que morei em Natal, eu ia morar um ano em Natal para escrever lá, e assim, o povo potiguar é sensacional. Inspiração não ia faltar, viu, professor? Não ia faltar, e a ideia era morar na praia. A reprovação na UAB tem muitas causas, muitos culpados, mas fundamentalmente uma coisa é certa, o direito que é ensinado hoje, de um modo geral, nos livros mais clássicos, nas faculdades mais clássicas, é um direito eminentemente legalista, só ensina leis e códigos, e isso hoje já não é mais o direito, ou seja, o direito é muito mais amplo. Hoje, além de leis e códigos, você precisa saber Constituição, tem que saber a jurisprudência interna, tem que saber os tratados internacionais e tem que saber a jurisprudência internacional. Sem saber tudo isso, você não sabe mais o direito. Esse é um grande problema. A faculdade tem a preocupação de formar o aluno e muitas delas cumprem o papel bem de formar,
mas alguém tem que cuidar da empregabilidade. Uma coisa é você ir para o teu emprego, outra coisa é você ter um conjunto de informações que te forma. São duas coisas diferentes. E o emprego depende de você passar na ordem, arrumar um concurso público, passar em concurso público. Aí então, hoje a tarefa que nós temos cumprido junto com as faculdades, somar forças, somar energias. Elas e nós, somando energia, aí sim, aí você consegue boa formação e também um emprego. Não concordo que acabe o exame de ordem, ao contrário, esse exame tem que entrar agora em outras áreas, na medicina, na odontologia, na veterinária, etc. Porque é uma seleção que se faz dos preparados. E essa seleção é fundamental. A vida nossa, toda ela, é de seleção. Você já nasce já concorrendo e você já ganha de 40 milhões de espermatozoides, você ganha e você existe porque você venceu essa luta. E essa luta, ela é permanente e constante. Todas as áreas têm que ter o exame de ordem. E o Primeira Instância está ao lado do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, Manuel Onofre Neto. Onofre, como é que está o Ministério Público hoje no Rio Grande do Norte? O Ministério Público é uma instituição que se solidifica, né, que tem um respaldo e um respeito perante a sociedade, e é um trabalho muito importante a ser feito de articulação dos membros, de articulação dos servidores, de integração e de resultados. A sociedade, na verdade, espera e aguarda resultados concretos das ações do Ministério Público. Essa é uma das grandes preocupações da nossa gestão. Agora, há sempre algumas divergências com o Ministério Público. Algumas pessoas acham que, de repente, o Ministério Público usa muito a publicidade, usa muito a mídia. O que é que o Procurador-Geral tem a dizer sobre esse assunto? Bom, normalmente as pessoas que se incomodam com a atuação do Ministério Público são pessoas que têm dívidas com a sociedade, seja no patrimônio público, na corrupção, mas é verdade que cada vez mais, diante da importância e da ação que o Ministério Público tem, exige-se uma responsabilidade muito grande no pronunciamento de um procurador, de um promotor de justiça, diante da importância, diante da repercussão que isso pode acarretar. Então esse cuidado é determinante para que a gente traga resultados e não traga espetacularização, mas a relação com a mídia ela é determinante, ela é importante, porque a mídia é, igualmente como o Ministério Público, um dos elementos de democracia, um dos elementos de fiscalização do poder. Alguns ficam meio confusos, porque o Ministério Público é um órgão isento, né? Ele tem que ser isento para poder fiscalizar, para poder trabalhar para a população. Mas em compensação, ele é atrelado ao governo do Estado. Não fica uma coisa difícil de lidar, já que os recursos do governo do Estado, de repente poderia ser melhor para que o Ministério Público pudesse trabalhar se ele tivesse recursos próprios, se tivesse autonomia para isso. Na verdade, a gente não é isento, a gente é a favor da sociedade. O Ministério Público é o advogado da sociedade e isso é uma condição sine qua non, a defesa dos interesses da sociedade. E essa relação, a permanência, a estruturação orgânica do Ministério Público em termos orçamentários, ter uma relação com o poder executivo, ela é um fato, mas um fato que preserva-se a autonomia do Ministério Público. Então a governadora não se miscui, não se intromete na forma de execução orçamentária. O Ministério Público tem autonomia orçamentária e esta é uma das principais premissas para que tenha independência e tenha todo o suporte de atuação sem ter vinculação e sem ter ingerência do Poder Executivo ou de qualquer outro poder. Houve uma questão polêmica no Ministério Público, não na sua gestão, mas na gestão anterior, na questão dos cargos comissionados, né? Me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano foram 30 cargos comissionados que foram criados. Esses cargos comissionados, primeiro, não é uma afronta ao que o Ministério Público defende, o concurso público? E há necessidade realmente desses cargos comissionados? Esses cargos são determinantes e são cargos de assessoria. Então, pela lei, esses cargos têm uma correspondência. Agora,
A forma que a gente vai prover estes cargos comissionados é que vai ser uma forma diferenciada. Na minha gestão, a gente vem conversando com a governadora e, diante da necessidade do suporte para a atuação funcional, há uma compreensão, muito embora a gente tenha uma limitação orçamentária, mas há uma compreensão de que eles se fazem necessários e a forma diferenciada de provimento, prestigiando uma questão meritória e não uma mera indicação é que vai fazer a diferença e a gente vai aproximar cada vez mais o Ministério Público da sua real função. Quando partiu a ideia de se candidatar a procurador? E como é hoje uma pessoa, um jovem de 36 anos, assumir uma cadeira tão importante na sociedade? É uma responsabilidade muito grande, conferida pelos colegas, com o aval, né, das instituições, da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, mas é de muita disponibilidade, muita disposição para acertar, para fazer o melhor para a sociedade, para cumprir o difícil mistério do Ministério Público, as difíceis atribuições do Ministério Público, são atribuições que desagradam na maioria das vezes, mas que trazem um diferencial para a nossa sociedade. O que é que o Procurador-Geral do Rio Grande do Norte teria a dizer, ou então a ensinar a essas pessoas que nos assistem, para que elas possam também um dia, quem sabe, passar numa prova que é tão difícil do Ministério Público? O que fazer? Estudar bastante, ter curiosidade, pesquisar. Nós hoje com a internet temos elementos diferenciados, acesso a vários recursos que anteriormente não tínhamos, então focar, atuar realmente com um objetivo claro e certamente isso, o êxito vai vir como resposta de um esforço, como resposta de uma disciplina. Mas é determinante que haja um empenho para que esse objetivo seja alcançado. Primeira instância, o direito começa aqui. O Primeira Instância veio até a Universidade Potiguar para saber dos alunos o que eles acham do exame da ordem, o exame da OAB. Eu começo aqui com o Matheus Veras, de 22 anos. Matheus, o que é que você acha do exame da ordem? Eu acho que o exame veio para qualificar o profissional do direito, pois com esse exame os alunos já entram na universidade, no curso de Direito, sabendo que vai passar por esse teste e eles acabam se empenhando mais para obter esse resultado. Eu sou a favor do exame da ordem, sou a favor, inclusive, desse exame para todas as profissões, porque eu acho que é um modo de selecionar os melhores profissionais para daí então seguir uma carreira mais promissora. Emanuel Paulino, o exame da ordem, o que é que você acha desse exame da ordem? Acho meio mais justo de qualificar e escolher, selecionar a maioria dos profissionais do direito. Essencial, porque o que nós temos visto por aí são profissionais que, embora tenham passado 5 anos na faculdade, apenas adquiriram um canudo. E ao chegar no exame da ordem, eles realmente vão ser testados daquilo que aprenderam. Porque já pensou o aluno passar 5 anos aprendendo aquilo ali, e 100 perguntas que faça para ele sobre o que ele passou 5 anos aprendendo.
e mais uma peça daquilo que ele vai ter para que passar a vida dele fazendo, ele não souber fazer, não adiantou de nada. Matheus Henrique, o que é que você acha do exame da ordem? Eu acho que o exame da OAB é uma das melhores formas de seleção do profissional e que ele ainda podia ser mais rigoroso, como uma análise da vida pregressa de cada candidato, para que ele tivesse profissionais pautados na ética, na probidade, para evitar futuros aborrecimentos e manchar o nome do direito como é manchado no nosso país. Juliana, você concorda com o Matheus? Você falou também que gostaria que esse exame fosse mais rígido, né? Além do que a pessoa aprende na universidade, tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa com um bom caráter, uma pessoa com a vida de boas condutas para poder exercer uma profissão como a do direito, que visa tanto pela boa conduta do cidadão. Matheus, você está no sexto período. Você já pensa no exame da ordem? Já estuda para o exame da ordem? Desde o início. Todos nós no curso temos que nos preparar. Até quando fazemos questões de prova, os professores já passam as questões da OAB, que é para a gente já sentir como é que qual é o nível das questões, para a gente se preparando gradativamente. Daí você vai, ao final, mostrar que você aprendeu, porque existe uma coisa entre aprender e decorar, né? Se você aprendeu o que você, lá no início, você viu, você não vai esquecer, porque você aprendeu. Mas se você decorou apenas, quando chegar lá no exame da ordem, você vai sentir a diferença, vai sentir o peso. E se fosse um exame a cada ano, não, eu decorei e está ali, juntinho, ainda estava fresquinho, pronto. Mas quando você aprende de verdade, lá na frente aí você mostra que você aprendeu. Matheus Henrique, você concorda também com o Kleber? Você acha que essa é a melhor maneira de se avaliar? Concordo plenamente, até por uma questão de economia. Porque se nós fôssemos fazer uma prova a cada ano, no caso 5 provas, ficaria corrido para o aluno estudar tanto para o exame da ordem anual como para a faculdade, e outros ainda têm outras obrigações, como temos donas de casa dentro das salas de aula, empresários, empregados, e ia ficar bastante puxado para cada um. Eu acho que o exame abrange todas as áreas de atuação do profissional, então eu acho que é o melhor jeito de se avaliar. Você acha que de repente, as pessoas que não fizeram o exame da ordem, as pessoas mais antigas, que na época não existia o exame, você acha que essas pessoas, elas mereciam fazer um exame hoje, ou naquela época o que foi feito era realmente necessário? Eu acho que devido à prática que eles já tiveram durante esses vários anos de advocacia sem o exame da ordem, já vale. Eles eu tenho certeza que já são profissionais bem conceituados, porque naquela época, já que não tinha o exame da ordem, com certeza teria uma avaliação, como o estágio que era obrigatório naquela época, eu acho que já valia como avaliação para eles. Matheus, Veras, o que é que você acha, já que tem alguns alunos, e nós já presenciamos isso, que no dia do exame da ordem, de alguma forma dá aquele branco, já vi pessoas chorando bastante, nervosas, e pessoas que a gente sabia que poderia fazer uma boa prova. É tanto que na primeira não passou e na segunda passou, só pela questão do nervosismo. O que você acha que deve ser feito durante os 5 anos para que esse aluno, de repente, não bote tudo a perder em apenas um dia? Talvez a universidade pode ter algum meio, pode criar alguma forma, algum mecanismo que vá tranquilizando esse aluno durante esses 5 anos, para ele saber que se ele não passar, porque geralmente o nervosismo é porque ele acha que não tem uma possibilidade de não passar, da sociedade recriminar ele, dos pais, dos amigos, eita, você não passou. Eu acho que o nervoso é mais por essa questão. E na hora que você, por exemplo, se você não passar, você não vai morrer, você tem uma consciência que não é a última coisa do mundo, talvez você fique mais tranquilo. E a universidade, de alguma forma, possa ajudar o aluno com isso, até porque a universidade tem o curso de psicologia, talvez podia ser um estágio para os psicólogos, para os aspirantes a psicólogo, para fazer esse trabalho com os alunos de direito. Eu acho que esse nervosismo até tem sido trabalhado na universidade como
Aqui na nossa universidade, as nossas provas, a maioria das nossas provas tem sido feitas em cima do exame da ordem, as questões principalmente objetivas. Então, a gente já tem uma ideia de como é que vai ser cobrado naquele dia. Então, eu acho que já vai dando amenizada nessa fase, porque a gente já sabe, já está sentindo como é que vai ser. Então, eu fico tranquila. Então, você é uma pessoa tranquila? Eu sou. Me parece que você é uma pessoa bem tranquila. Eu sou. Emanuel, você também é uma pessoa tranquila? Você acha que vai chegar lá no exame da ordem e vai ficar tranquilo? Tranquilamente, eu não se preocupo com isso, mas eu sei que existe colegas que se preocupam muito, ficam ansiosos em se deparando com a prova. Eu acho que era importante ter por parte da universidade, preparar emocionalmente esses colegas que ficam ansiosos na hora da prova. Eu fico nervoso, mas eu encaro meu nervosismo como um nervosismo saudável. Aquele nervosismo de quem estudou, quem tem aquela expectativa de que vai passar. Algumas pessoas, por não estudarem, não estão nem aí se vão passar, se não vão passar. Aí ficam realmente mais tranquilas. Eu acho que tem que ter um nervosismo, mas não aquele que vai lhe prejudicar, que vai lhe deixar apreensivo, que vai fazer dar o branco na hora da prova. Apenas aquela expectativa que você pode passar, que vai dar tudo certo. Vocês estão no 6º período, né? Ainda faltam 4 períodos para você enfrentar o exame da ordem. Você acha que esse exame da ordem está sendo bem trabalhado dentro da faculdade? Eu creio que sim. Creio não, tenho certeza que sim. Porque o que nós temos visto, como foi falado por Juliana agora, nossas provas têm muitas questões de concursos pesados, de concursos grandes, de prova da OAB, e temos o quê? Feito aulões, testes. Alguns professores proporcionam para a gente aulões, como é que eu posso dizer, provas, provão para a gente fazer igual ou parecido com a prova da ordem. E isso aí vai nos mostrando o que é que está nos esperando lá na frente. Eu quero agradecer aqui ao Matheus Veras, a Juliana Beatriz, a Emanuel Paulino, ao Kleiber e ao Matheus Henrique. Eu quero agradecer a todos vocês por participar desse quadro aqui do Primeira Instância, um programa que está tentando inovar, levando de forma descontraída, de uma linguagem, vamos dizer assim, coloquial, para que as pessoas não fiquem no juridiquês dos programas jurídicos, né? Que a gente está fazendo o programa, é para você aí, telespectador, é para você de casa, então é para o povo. Então, eu quero agradecer bastante a vocês, porque vocês foram os primeiros a participarem desse quadro, o exame da ordem aqui no Primeira Instância. E agradecer também, porque não é todo mundo que gosta de participar de um debate como esse, de aparecer na televisão, em frente a uma câmera. Então vocês, por aí, já dá para se vislumbrar que vocês serão, com certeza, uns grandes mestres, uns grandes profissionais do direito, porque a primeira coisa do direito, você não pode ter medo de falar. A sustentação oral do direito é fundamental para que se possa ter sucesso. Então eu quero agradecer mais uma vez a vocês e dizer que o programa Primeira Instância está de braços abertos para vocês lá na CIM TV, ok? Obrigado. E você de casa, muito obrigado. Fiquem com Deus. Próximo programa, a gente tem mais um exame da ordem. Até lá. Você sabe, Primeira Instância, o direito começa aqui. Como você viu aí, Dr. Kleber Cavalcante, os alunos da Universidade Potiguar, da UNP, todos foram unânimes em dizer que o exame da ordem é necessário. Mas o exame da ordem, hoje, ele realmente é necessário? Inicialmente, boa tarde. Realmente, se você observar bem o que foi dito, né, pelos estudantes, pelos acadêmicos do curso de Direito, sim, realmente é necessário. Necessário porque é uma demonstração do princípio da valorização da advocacia. Uma vez que a sociedade poderá ter a certeza de que quando vai buscar o profissional, que vai buscar alguém que vai militar o seu direito, é uma pessoa qualificada, que durante o período do seu estudo acadêmico conseguiu ter o conhecimento mínimo possível para exercer a advocacia. E o senhor viu aí que o Matheus Henrique
disse o seguinte, que além da prova que hoje existe, ele gostaria até que eticamente o candidato fosse avaliado. Hoje existe de alguma forma essa avaliação ética da OAB? Veja bem, existe hoje duas sistemáticas que a gente pode dar dentro de uma análise, dentro de um procedimento que a gente analisa os procedimentos éticos de uma pessoa. Primeiro é no conhecimento jurídico por si só, mas de antemão introduzindo dentro das disciplinas a disciplina de ética. E dentro dessa disciplina de ética exigimos na prova objetiva. Inclusive, com a aprovação do novo provimento, alterará, em vez de 10% da prova, passará a ser 15%, já demonstrando o interesse da ordem em saber, ou que os futuros examinandos tenham conhecimento da condição ética. Mas fora isso, paralelamente a isso, o exame de ordem é um requisito para a inscrição do exercício da advocacia. E dentre um dos requisitos do artigo 8º, tem a obrigatoriedade, o artigo 8º do Estatuto, tem a obrigatoriedade da idoneidade. E sim, é analisado quando você vai pedir a sua inscrição, se aquela pessoa tem condições realmente de estar exercendo a sua plenitude, né? Tem a sua cidadania dentro da sua plenitude. Se não tem processo criminal, respondendo processo criminal com trânsito em julgado, se não responde a tantos processos outros, se não teve dentro da sua vida, mesmo acadêmico, quando estagiário, né, inscrito dentro da ordem, algum processo disciplinar. Quer dizer, tudo isso é analisado, e aí sim, de certa forma, após toda essa análise, o deferimento da inscrição como advogado. Primeira instância. O direito começa aqui.